Deus, retomamos aqui, glória a Deus, aleluia, caiu a nossa live, a gente está voltando, seja bem-vindo, seja bem-vinda, todos vocês novamente. Deus disse que vai acontecer, seja bem-vindo, gente, retomando aqui novamente, nós voltamos, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Última palavra. Retomamos a nossa live, deu uma caída. Quero dizer para você que nós estamos num tempo profético, assim como o tempo de Isaías, né? O tempo de Isaías também, e a mesma coisa está acontecendo conosco. Roseli, seja bem-vinda. Glória a Deus, voltamos aqui. Estava falando para vocês que Isaías foi levantado por Deus como profeta em um tempo de crise, de corrupção moral, de ameaças externas contra o povo de Judá, tá? Sua missão não era fácil. Por quê? Porque ele precisava anunciar tanto o juízo quanto a esperança. Imagina. Advertir o povo que a desobediência traria consequências. Então muita gente hoje está vivendo, né, nessas crises que nós estamos vivendo agora, mundial, e a gente precisa anunciar. A gente precisa falar, a gente precisa declarar para essas pessoas que é juízo de Deus. Muitas pessoas não acreditam. E a gente precisa anunciar isso, sabe? Mas Deus, ele é poderoso para nos advertir. A tua palavra está aqui. Nós estamos pregando a palavra pelo Instagram. Estamos pregando a palavra pelo YouTube. Então, é sim um tempo também de juízo de Deus. Mas a gente vai aprender aqui com o profeta que não foi apenas naquele tempo. A palavra do Senhor, ela é viva, gente, e eficaz. A gente vê as coisas acontecendo, é cíclico. Repete tudo de novo. Então agora a diferença é o quê? Que a gente tem a palavra aqui, para entender o que vai acontecer. Entende? Então nós estamos aqui para poder ajudar vocês a trazer essa mensagem, a divertir. Paz do Senhor, Maria Amélia, Rita, Juliana, Sheila, Carmen, Roseni, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos fazer uma oração? Pai, eu quero te agradecer. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Porque o Senhor está nos dando a oportunidade de viver a palavra, de acreditar nessa palavra, de anunciar a palavra. Assim como Jeremias, Elias e tantos outros profetas, Senhor. Isaías. E o Senhor está nos dando a permissão, nesse tempo que nós estamos vivendo, de também anunciar essa palavra. Deus, obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar aqui ministrando essa palavra. Senhor, agora abençoa a casa de cada um que está comigo, daqueles que vão ouvir essa mensagem, aonde ela vai chegar. Eu já te entrego nas tuas mãos, Pai, te agradeço. Fica conosco, Senhor. Guarda-nos, protege-nos de todo mal. E abra os nossos ouvidos e entendimento. Fala através desse ensino, Pai, no nome de Jesus. Amém? Amém. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai do Senhor para todas vocês. Vamos falar sobre nossos capítulos de hoje. Então vai ser o capítulo 7 até o capítulo 12. Estou fazendo aqui um panorama, né? Para trazer para a gente uma mensagem profética. Abre aí na sua Bíblia, vai acompanhando. Compartilha essa live. É uma live de estudo bíblico e traz também um aprendizado muito importante para nós. Então, como eu estava dizendo, Isaías foi levado por Deus como profeta em um tempo de crise, de corrupção moral, de ameaça externa contra o povo de Judá. E nesse momento, gente, ele é chamado para quê? Para advertir o povo. Então, o profeta, ele é chamado por Deus para anunciar o coração de Deus, o juízo. E aqui fala que Isaías obedeceu mesmo diante da resistência do povo. E sua forma de ensinar era muitas vezes educativa. Isaías põe uma placa assim no meio do caminho, um outdoor, escrito. O povo vai passar aqui e vai ver. Então, eram muitas coisas que Deus pedia a Isaías. Por quê? Deus quer chamar a atenção da gente de todas as formas, para a gente não cair no engodo do diabo. Para a gente não cair nesse lamaçal do pecado. Para a gente não cair nas crises que estão vindo e a gente se desesperar. Deus abriu um novo caminho agora. Isaías obedeceu.
Era mensagens fortes, gente, para que todos entendessem o que estava por vir. E hoje nós estamos vivendo uma crise no nosso país, política, moral e espiritual. Política, moral e espiritual. E Deus está usando a boca de muitos profetas na internet. Por que está usando a internet? Porque esse é o meio que Deus está usando agora para falar conosco. Deus está usando as pessoas para trazer mensagem. Gente, se adverte, se cuida. Olha para os sinais. Leia a Bíblia. Lê Mateus 24, Mateus 25. Jesus está falando ali o que aconteceria nos finais dos tempos. Então, quando nós olhamos agora para o capítulo 7, fala da profecia contra Israel e Síria. Ali a gente encontra quem? O rei Acais diante de um grande medo. O rei daquela época. Porque duas nações se levantavam contra ele. É justamente nesse contexto que Deus dá uma promessa. O sinal do Emanuel, Deus conosco. Quando você lê aqui a gente já tem, lá no Antigo Testamento, já tem uma pronúncia de que o Messias viria. Então o reino de Deus já vinha planejando todo o processo, né? O plano de salvação para toda a humanidade. Isso nos ensina que em meio ao medo e às pressões, Deus não nos abandona. Guarda isso no teu coração. Talvez você está precisando ouvir isso. Talvez você está numa pressão. Tá ali, sou pressionada de todos os lados. A Bíblia fala que nós somos, né, pressionados de todos os lados. Tem dia que parece assim, gente, o que está acontecendo? É na família, é no trabalho, é no casamento, é nos filhos. É pressão para todos os lados. Isso nos ensina que mesmo ao meio ao medo e à pressão, Deus não nos abandona, mas nos dá a presença de Jesus como garantia de vitória. É como alguém, por exemplo, que recebe um diagnóstico difícil e pensa que está sozinho. Pronto, estou sozinho nessa. Mas descobre que o Senhor está ao seu lado, sustentando em cada detalhe. Então é mais ou menos isso aí. E já no capítulo 8, nós vemos aqui a invasão dos assírios. Isaías agora anuncia a invasão, mostrando que o juízo viria porque o povo preferiu confiar em alianças humanas em vez de depender de Deus. Gente, nesse processo que nós estamos vivendo, e vamos viver aqui, político, né? Vocês estão entendendo muito bem, eu quero que vocês se esforcem para entender. Esse processo que nós estamos vivendo no nosso país, nós estamos em um ano antes da eleição, tá? Ano que vem, 2026, 2027, pelos históricos bíblicos e pela geopolítica, a gente está vivendo um tempo terrível de crise. Então eu preciso ler a Bíblia e entender o seguinte, que Deus, para o seu povo, os remanescentes, fiéis que estão no Senhor, sempre terá uma esperança. Sempre terá um escape. Mas o juízo virá, porque o povo se afastou de Deus, porque o pecado subiu de uma forma terrível. Nós vemos como que tá as coisas. Então, assim, não tenha medo de muitas coisas que podem acontecer. É juízo, muitas vezes, do Senhor, para poder, corrigir. Aí tem crente que tá assim, tá nem aí pra vida. Quando chega nesse momento, ele começa a acordar. Quando o juízo está vindo. Volta pro Senhor, se conserta, começa a orar mais, a buscar mais. Entende? Então sempre haverá correção quando as coisas estiverem chegando assim, de um extremo. Deus envia uma correção. Então a gente precisa ficar atento sobre isso. Mas há esperança. Não há abandono de Deus. Não quer dizer que Deus está nos abandonando. Entendeu? Então fica sempre firme, confiando no Senhor. No capítulo 8, Isaías anuncia a invasão à Síria, mostrando que o juízo viria porque o povo se preferiu confiar em alianças humanas. Mas a palavra também revela que aquele que confiasse no Senhor não seria abalado.
Thalita, como confia no Senhor em tempos tão sombrios? Sabe o que acontece? Muitas pessoas só vão buscar o preparo no dia mau. Olha o que a palavra fala. Revestíveis de toda a armadura de Deus, para você estar firme no dia mau. O problema é que a gente não busca esse revestimento enquanto agora a gente precisa se preparar agora. Aí quando chega o momento da adversidade, não sabe o que fazer. Começa o desespero. Não sei como é que eu oro. Estou precisando do capacete da salvação, da coraça da justiça. Como é que é isso? Como é que... Aí cai num abalo, num desespero. Como é que faz? Então esse é o tempo de buscar o Senhor e se aperfeiçoar. Deixa eu ler aqui para vocês. Esse é o tempo da gente buscar Deus com firmeza, com preparo. Aqui no Ministério Vida Plena, a gente está trazendo sempre uma palavra de batalha espiritual para você se preparar. Tem muitas lives minhas aqui ensinando, tá? Para que a gente possa se preparar quando o dia mau chegar, eu estar preparada. No dia mau eu vou me preparar. Não consegue. Entendeu? Ó. Efésios capítulo 6. Portanto, quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra esse lado do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, é contra sangue. Aí ele vai dizendo aqui, aí ele fala assim, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau. Thalita, eu tô vivendo na minha vida, levando do meu jeito, vou no culto, volto, mas não procura entender sobre a armadura de Deus. Como é que eu me revisto dessa armadura? O que é a armadura de Deus? O que é o capacete da salvação? O que é a couraça da justiça? O que é o escudo da fé? Como que eu uso esses elementos espiritualmente? Entendeu, gente? Olha o que o texto está dizendo, Efésios capítulo 6. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabalável. Eita, que é o problema. Aí a pessoa não sabe se preparar para esses momentos difíceis de crise, ela fica como abalada. Aí entra no desespero, cai numa angústia, numa depressão. E aqui a gente ensina sobre isso. Inclusive, deixa eu dar um recado aqui para você que é mulher de intercessão, de oração. Você que trabalha com oração, círculo de oração. Preste atenção. Eu vou fazer um seminário futuramente para capacitação. Para você entender como veste essas armaduras. Quais são as armas espirituais. Como que eu lido numa batalha espiritual. Você que é de frente, você que gosta do ministério de intercessão, gosta de estar orando pelas pessoas, eu gosto de estar nas casas, gosto de estar no hospital. Então, é um seminário para você se preparar, se capacitar. Vou fazer uma apostila para que você possa ter o material. Então, vai guardando isso aí no seu coração. Por quê? Porque eu precisei fazer isso. Quando eu estava na frente de uma igreja, junto com meu esposo, cadê que eu tinha esses entendimentos? Como é que eu vou me revestir? Que agora eu assumo uma situação espiritual. Olha, vivia com flechada, vivia com retaliação. É sério esse negócio, é sério esse lugar. A gente precisa entender isso. Não é de qualquer maneira. Senão a gente vai ficar capengando, a gente vai ficar não conseguindo resistir no dia mau. Aí briga com todo mundo. E aí começa a ter uma gestão muito difícil. Aí dá depressão, aí fica com angústia. Porque tá faltando os elementos da armadura de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então, sim, nós precisamos nos capacitar para estar na frente de batalha espiritual. Nenhum soldado sobe um morro sem uma capacitação.
Gente, aqui é um reflexo das coisas espirituais. Guarde isso. O preparo, as leis que existem no nosso país, existe no mundo espiritual também. Entendeu? Então existe essa capacitação. Aí voltando aqui no texto, no capítulo 8, né? Mas a palavra também revela que aqueles que confiassem no Senhor não seriam abalados. Então eu li o texto aqui para vocês. Para não ser abalado, eu preciso me revestir da armadura de Deus. Procura conhecer esse negócio, procura como é que é, exercita. Aqui eu tenho muitas lives falando sobre isso. Tá? Inclusive, dentro da minha mentoria, eu tenho uma aula falando sobre batalha espiritual. Tenho apostila, tenho um monte de material. Tá, gente? Tem que buscar conhecimento, tá? Para poder aprofundar e não ser alvo de ataque. Não é simples assim. Porque a gente vê muitas pessoas se envolvendo no ministério de oração, de intercessão, de batalha espiritual, e não tem conhecimento de armadura e nem de um perfil de um intercessor. Então, dentro do seminário que eu vou fazer para mulheres intercessoras, sobre batalha espiritual, eu vou falar sobre o perfil da intercessora, quais são os elementos dessa armadura, como aplica essa armadura, como no dia a dia eu posso usar. Entende? Então, convida outras mulheres de oração, tem que vir se capacitar. Senão vai ficar sendo alvejada o tempo todo. Tá? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles vão buscar conhecimento. Então a gente precisa buscar. Sai desse lugar de acomodação, de que só eu subir o monte, só eu orar, tá sendo alvo constantemente. Porque a gente está mexendo com coisas espirituais. Tá? Não é fácil. Eu tô falando aqui para crente. Mulheres que estão um tempo na igreja, passa muita peleja. Eu sei porque eu passei lá. Então eu sei como é que foi o negócio, tá? Então, essa é uma lição para nós. Em um mundo instável, onde tudo parece incerto, política, economia, futuro, precisamos aprender a descansar na rocha firme. Como que eu vou descansar, irmã Thalita? Eu tô vendo a armadura de Deus. Posicionamento. Aí você descansa. Você vai ver as coisas acontecendo ao seu redor, dentro da sua casa, afronta, mas você tem paz lá dentro. Você não vai ter... Quando você entende sobre a armadura e aprende sobre a armadura de Deus, não quer dizer que você vai ficar livre de provação. Não, agora você está pronta para usar os elementos da batalha espiritual, do revestimento. Agora eu sei, irmã Thalita, colocar. Eu sei me posicionar. Gente, é lindo, é maravilhoso quando você pega o conhecimento, tá? Muita coisa muda na nossa direção de igreja, no nosso posicionamento. É maravilhoso. Quem está aqui comigo há muito tempo e me acompanha, cadê as irmãs que estão aí? É ou não é, gente? Nossas salas de oração, quando eu trazia todo esse entendimento para você, essa capacitação, quem já fez a minha mentoria, fala aqui. Quando você aprende sobre armadura, quando você aprende como agir diante de uma situação de batalha espiritual, não faz toda a diferença? Fala para mim, fala aí. Sim. Amém, Helena. Vai se preparando que a gente vai fazer esse seminário para mulheres intercessoras, mulheres que gostam de orar, mulheres que sentem essa chamada. Eu quero capacitar vocês, quero trazer exemplos, quero trazer testemunhos meu, pessoal, para mostrar para vocês como que foi, como é que é, as batalhas que eu vivo, e que o Senhor vai me capacitando. Quando eu vejo o Senhor, fala assim, Thalita, bom, agora você está passando por essa prova, porque eu quero te treinar. Então vai ter treinamento. Quando você é preparada, tem que ter treinamento. Aí quando você vê uma luta levantando, você já vai ficar esperta. Você vai falar assim, bom, estou passando na prova agora, para poder colocar essa armadura em prática. Então você vai olhar agora de modo diferente. E o Espírito Santo vai te conduzindo, vai te conduzindo. Então, por exemplo, uma pessoa, para ela poder usar as armaduras de Deus, primeiro ela vai ter que tratar muita coisa dentro dela. O perfil do intercessor. Ela precisa ser curada, por exemplo, emocionalmente. Então, dentro dessa mentoria que eu vou dar de seminário para vocês, a gente vai tratar essa área, a gente vai orar sobre essa área. Eu vou trazer algumas orientações na área
da saúde mental, né? Porque uma